Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Estamos meditando nas escrituras do Evangelho de Lucas. O nosso capítulo de hoje é Lucas capítulo 15. Eu quero ler com você dos versículos 28 ao 32. É o finalzinho ali da parábola do filho pródigo. Está escrito assim: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amados, esse é o final ali da parábola do filho pródigo. Creio que é uma passagem bem conhecida por todos. Se você não leu, lê lá na leitura de hoje, que é Lucas capítulo 15, você vai ver que o filho mais novo pediu ao pai a parte dele na herança, que o pai repartiu a propriedade entre os dois filhos. É interessante isso, tá ali no versículo 12. O pai dividiu entre os dois filhos, o filho mais novo saiu, desperdiçou todo o dinheiro, ficou numa situação deplorável, ficou pensando, poxa, os trabalhadores do meu pai têm comida, são tratados muito melhor do que eu estou sendo, eu vou voltar para a casa do meu pai, nem que seja para ser tratado como um trabalhador. E quando ele volta, o pai recebe com um beijo, com festa, com roupas novas, com um anel no dedo, selando a união entre eles, enfim. E quando chega o filho mais velho, que estava trabalhando, ele chega do campo e olha aquela festa toda em casa. Ué, o que está acontecendo? Aí vem um dos servos e diz: o seu pai pediu para matar o novilho gordo porque o seu irmão voltou. E aí ele fica irado, né? A palavra diz: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. E aí vem o pai, insiste com ele: venha festejar, era necessário. E aí esse filho, ele olha a visão que ele tinha, né, a respeito do pai. Ele diz: olha, eu sempre te obedeci, tenho trabalhado com você como um escravo, mas você nunca me deu um novilho para nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Essa era a visão que ele tinha do pai. Mas olha a visão que o pai tinha dele. Aí o pai olha para ele e disse assim: disse o pai, meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é teu. Ou seja, o filho se via como um escravo. Mas o pai olhava para o filho e enxergava ele como de fato ele era, um filho. Tudo que é meu é seu. Você pode usar, desfrutar, usufruir de tudo que você tem. Porque o que está aqui não é meu, o que é meu é seu também. Amados, quantas e quantas vezes nós temos essa visão, assim como esse filho mais velho, né? Nós olhamos para Deus como se nós fôssemos simplesmente escravos. E aí, quando nós olhamos a bondade de Deus para com algum irmão, alguma irmã em Cristo, nós questionamos: poxa, Senhor, mas eu tenho me dedicado, eu tenho trabalhado, eu tenho feito isso, tenho te obedecido. Amados, um coração invejoso, esse tipo de coração não pode permanecer no nosso meio, não pode permanecer em nós. Em nome de Jesus, que se alguém tem vivido isso, sabe, que hoje possa receber a identidade de filho de Deus. Quando nós não temos a nossa identidade bem firmada, a inveja, ela prevalece no nosso meio. Quando nós não temos a nossa identidade de filho de Deus, eu sou filha de Deus.
Eu sou filho de Deus. Aí a inveja pode prevalecer no nosso meio. Eu encorajo você a se alimentar com as verdades de Deus a respeito de quem você é, como Deus te vê. Não se veja só como um escravo, não se veja só como um servo, se veja como o Pai te vê. O Pai te vê um filho, tudo que é dele é seu. Você pode desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você e Ele já entregou por meio de Jesus Cristo. Você não precisa se preocupar com a bondade de Deus com o outro. Pelo contrário, que você possa se alegrar com a bondade de Deus, com o seu irmão, com a sua irmã. Sabe, amados, a igreja de Corinto estava sofrendo e estava vivendo de forma carnal, exatamente porque havia inveja e divisão entre eles. É o que o apóstolo Paulo fala. Quando vocês tiverem inveja e divisão, vocês estão agindo de maneira carnal. E não pode ser assim. Mas é interessante porque é bem nessa carta de 1 Coríntios que Paulo escreve para um povo que estava vivendo debaixo de carnalidade, que ele faz declarações extraordinárias a respeito da nossa identidade em Cristo Jesus. Quando nós lemos a primeira e a segunda carta aos Coríntios, nós encontramos verdades como a de que aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com Ele. Olha que verdade poderosa a respeito da sua identidade em Cristo Jesus. Isso está em 1 Coríntios 6,17. Quando meditamos nas Escrituras de 2 Coríntios, nós podemos ler que nós nos tornamos embaixadores de Cristo, ou seja, representantes de Cristo Jesus. Nós lemos que somos uma nova criação, isso tudo está lá no capítulo 5 de 2 Coríntios. Nós lemos que somos nova criação, nós lemos que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nós nos tornássemos a justiça de Deus. Ensinos extraordinários a respeito de quem nós somos em Deus, exatamente nas cartas para uma igreja que estava vivendo de forma carnal, que estava tendo inveja, vivendo como esse filho mais velho aqui. Amados, eu encorajo cada um de vocês a receberem a plenitude de quem vocês são em Cristo Jesus. Quando nós temos bem firmado no nosso coração a nossa identidade em Cristo Jesus, não tem lugar para inveja, para ira, para amargura. Pelo contrário, aí nós conseguimos amar e nos alegrar com os nossos irmãos. Eu encorajo você a se alimentar com as verdades de Deus para você. Você é filho, você é amado, você é cuidado por Deus. Deus tornou você uma nova criação. Deus tornou você um embaixador de Cristo Jesus. Tudo o que pertence a Deus pertence a você. Está escrito lá em Colossenses, no capítulo 2, nos versículos 9 e 10, que aprouve a Deus depositar a plenitude da divindade em Cristo Jesus. E porque eu e você estamos em Cristo, nós já recebemos essa plenitude. Você recebeu tudo de Deus. Lá em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 3, diz que o poder de Deus já deu a você tudo, absolutamente tudo que você precisa para a sua vida e para a piedade, ou seja, para levar uma vida de rendição a Deus. Deus já deu tudo isso que você precisa. Amado, amada do Senhor, receba a sua identidade de filho de Deus. Todo aquele que crê em Cristo Jesus tem o direito de se tornar filho de Deus. João 1,12 está escrito isso. Receba essa verdade sobre você e deixe ir embora toda inveja, toda amargura, toda ira. Não seja como esse filho mais velho que se vê só como um escravo. Se veja como Deus te vê, um filho, uma filha amada do Senhor, e desfrute de tudo aquilo que é de Deus, que pertence a Deus, e Ele já te entregou
por meio de Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, muito obrigada por essa verdade extraordinária. Obrigada porque em Cristo Jesus nós somos teus filhos e como filhos nós podemos desfrutar da herança que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor, não precisamos ficar com inveja, amargurados, irados. Pelo contrário, Senhor, podemos receber a plenitude da nossa identidade em Ti e viver de fato como filhos de Deus que somos e nos alegrar com a Sua bondade na vida dos nossos irmãos. Pai, eu oro para que aqueles irmãos que estão com um coração amargurado, que têm inveja, amargura, que essa verdade, Pai, adentre o mais profundo dos seus corações e eles possam receber a plenitude da identidade deles no Senhor por meio de Cristo Jesus e tenham um coração completamente livre de toda ira, de toda amargura, de toda inveja, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.